teriam este lado limitado. E isso não é verdade. Não ponham isso nessa generalização total. Acho que estás a ser demasiado radical na forma como pões isso. Mas é muito. Eu acho que existe muito mais casos de insucesso no amor de pessoas que procuraram o sucesso na carreira, ou então que têm relacionamentos, mas que não são relacionamentos sustentados, são relacionamentos que ficaram do cotidiano, do dia a dia, de viverem os dois em conjunto, mas acredito que se não montares as bases para ser as duas coisas, é difícil depois uma não se sobrepor à outra. Mas diz-me uma coisa, tu não achas, então mas aí voltou àquela questão, então o amor na vida adulta é uma missão impossível, ou Não muito é difícil. impossível. Pronto, É muito difícil. difícil. Sim. Porquê? Porque eu não estou a falar, imagina, nós conhecemos casamentos à nossa volta, e quando falo casamentos, ou uniões de facto, ou o que for, duradouras. Conhecemos alguns. E se formos a ver, o ponto comum deles é terem-se conhecido nos 20, portanto, ou na adolescência, normalmente. Então, isso significa que também passam por uma fase de tolerância. Há quase uma relação umbilical, tipo, do que é um e do que é o outro, não é? Tipo, toleraram-se e aprenderam um com o outro. E construíram juntos. Construíram juntos, lá está. Nunca perderam de vista o projeto de vida. O que é o projeto de vida? Se era a carreira, os dois lutarem pela carreira dos dois, se era um dia terem uma casa de campo com filhos, se era viajarem pelo mundo, seja lá o que for, se era terem uma quinta no meio do nada. Ou se é a soma disso tudo. Muitas vezes é a soma disso tudo. Ou é a soma disso tudo, mas verbalizaram e intencionaram um projeto comum. Mas começaram cedo. Ou Começaram seja, cedo. apontaram para longe e começaram cedo esse caminho. De uma forma até se calhar espontânea e sem dar em conta, mas sim, estavam a intencionar nesse caminho. E esse pode ser o segredo. É apontar para longe e começar o caminho. A verdade é que muitas vezes, naquilo que tu dizias de vivermos o momento, nós apontamos para perto. Sim. E quando apontamos para longe, apontamos sozinhos. Dizemos, eu quero isto. Não estamos dispostos, se calhar, a negociar ou a entender o que é que o outro quer. Mas há um tema que há muita gente que não quer. E então aí é mesmo isso, se calhar o amor aí já não se constrói. Aí o amor é de facto apenas o entusiasmo, não é? Daquele momento. E também há outra coisa que havia um chefe meu que me dizia uma coisa que às vezes, Diana, é preciso nós começarmos sem estarmos preparados. E isso é uma coisa mesmo muito sábia, tipo, intencionar ou desejar uma coisa e envolver as pessoas mesmo sem ter bem claro o que é que vai ser atingido. E às vezes o que é atingido nem é o que se tinha idealizado. E é isso que eu acho que a nós adultos, e eu falo por mim também, porque sinto que esta etapa de vida é uma etapa que deixa-nos muita coisa em aberto, porque já não somos demasiado novos, mas também não somos demasiado velhos e ainda temos aqui uma perspectiva de vida pela frente, que é o que é que nós desejamos. E o amor agora é muito mais difícil. Porque, e isto remetendo para o contexto de como é que tu encontras o amor. Isso é só uma opinião ou é uma sentença? Eu não sou juíza. É que eu Não, acho. é assim, percebeste? Ou seja, onde é que tu encontras? É Eu não difícil. acho nada difícil e não acho que haja idade para construir. Acho é isso que estávamos a falar. É para onde é que vamos apontar? E não pode ser eu não posso apontar para um sítio e quando entrar alguém esperar que esse alguém aponte para o mesmo sítio que eu. Portanto, aí, muito provavelmente, eu defini um caminho que não é o do amor. Porque se é o caminho do amor, vão ter os dois que apontar para o mesmo sítio. Lá para a frente. Mas podem-se, vamos ver, podem-se desentender e, no entanto, quererem o mesmo caminho. Porque tu podes olhar e ver uma casa de campo em Ovar e até o que está no horizonte da outra pessoa pode ser uma vista para a ria. Ou seja, mas o horizonte é o mesmo. Ou seja, o projeto de vida é o mesmo.
O que as pessoas valorizam nesse projeto pode ser diferente, mas Sim. o projeto é o mesmo. Agora, se tu tens como projeto de vida uma casa de campo se perspectiva uma pessoa que tem um ritmo de vida que só se dá bem na cidade ou que só se dá bem de sítio para sítio, às tantas aí é uma coisa fraturante. Aí estamos a insistir aí sim, é uma sentença, não sei. Pois, eu acho que isso pode ter a ver também com timings, porque as pessoas também podem estar em timings diferentes. E os timings diferentes são muitas vezes parte do problema. Não são ultrapassáveis os timings diferentes. Os timings diferentes são fruto das circunstâncias. E nós vivemos muito fruto dessas circunstâncias. Eu não posso querer ser a mesma pessoa hoje ou daqui a 10 anos. Porque eu tenho que fazer o meu caminho e daqui a 10 anos seguramente serei uma pessoa diferente. E, portanto, quem esperar por mim daqui a 10 anos, muito provavelmente vai-se desiludir daqui a 10 anos. Porque eu vou ser diferente, já não sou a mesma pessoa. Ou melhor, sou a mesma pessoa, não quero as mesmas coisas. E assim, das relações que tu vais conhecendo e vendo à tua volta, o que é que tu achas que além disto que nós já estamos a falar, o que é que tu achas que além disso é uma base de uma relação feliz de amor romântico? Eu acho que é quem procura as coisas simples. E os exemplos que nós temos é de quem procurou coisas simples. E isso ajuda a descomplicar tudo o resto. Está bem que depois existem as circunstâncias que ajudam a compor um bocadinho essas coisas simples. Ou porque teve que ser assim, ou porque quiseram que fosse assim, ou porque naquele momento era melhor assim, não importa. Importa que a simplicidade é, para mim, a chave do sucesso. E é parte da amizade, porque isto é um pouco uma questão difícil, porque eu acho que a base tem de ser a amizade, no sentido em que a pessoa tem de ser a companheira, tem de ser uma companheira, exatamente, era aí que eu queria chegar, porque tu podes viver uma relação de amizade numa relação amorosa, e Sim. tu até nem te das conta a certa altura que é só uma relação de amizade, mas podes viver isso, e depois sentes mesmo assim que te falta alguma coisa. E é o que é que falta? Falta a relação homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, ou o que for. Sim, o que for. Mas é aquilo que nos faz bater o coração e desejar a pessoa. E isso tem a ver com o entusiasmo combinado com a amizade. E isso é quando se fala no Porto Seguro, o Porto Seguro é a pessoa que está entusiasmada e quer chegar a casa para contar à outra, e isso é a amizade. Ou o Porto Seguro é essa outra parte que tu falas que, ok, depois de tudo é com esta pessoa que eu quero estar também a viver as emoções. Sim, eu acho que no fundo tem de ser o Porto Seguro e é o Porto Seguro, mas ao mesmo tempo é a pessoa desafiante, porque nós também não vivemos bem só com âncoras na nossa vida, porque as âncoras levam-nos para... Desafiante? Diz? Um Porto Seguro consegue ser ao mesmo tempo desafiante? Eu acho que sim, até porque se nós demos crédito à pessoa, o que acontece na maior parte das vezes, ainda estava a ouvir o podcast da Catarina Beato há dias e ela estava a ser falar exatamente isso, que é, tu por viveres com a pessoa e por te relacionares com a pessoa, assumes que sabes tudo sobre ela. E quando ela te apresenta coisas diferentes, o teu primeiro instinto é não ouvir. E aí é o tal desafio do Porto Seguro. Se nós estivermos disponíveis para ouvir ou para estar mais alerta, porque o estado emocional também não pode ser de comodismo, acho que tem de ser um estado entre a serenidade, a paz e o alerta. Tu também estás disponível para dizer, olha, eu não sabia que ele gostava de massa à bolonhesa, estás a perceber? Mas isso volta sempre ao mesmo ponto, que é, se tu tiveres uma vida demasiado ocupada e preenchida, quando tu deverias ter esse tempo e essa atenção e esses três estágios do estar alerta e do ouvir e do estar sossegado também, se calhar ainda estás a sair da tua agitação e não consegues entrar rapidamente nesse mood. Mas mais, o importante nestas coisas também é que
existem hoje demasiadas coisas para nos distrair. Nós hoje temos a forma como consumimos informação. Antigamente não existiam. A única coisa que existe diferente é a internet. É a única coisa. Não é só a internet é tudo que ela traz. É a quantidade de coisas que tu tens hoje que te permitem estar o tempo todo ocupado e muitas vezes ocupado com coisas que gostas, mas se o tempo já é curto e tu tens essas distrações, também te distrais de ouvir. Eu sei o que é que estás a dizer, mas aí também se calhar tem a ver com outro ingrediente que ainda não foi falado e que eu acredito, eu sei que é difícil, tendo em conta tudo o que tu estás a dizer, mas é um ingrediente de foco. Tu não podes estar à espera de dar uma oportunidade, ou seja, tu não podes dar uma oportunidade a outra pessoa se não estiveres focado nela. E se procurares nas outras ou nas outras coisas complemento daquilo que não tens com essa pessoa, ao invés de estás a construir com ela. Estás a perceber? Estou a perceber, mas vê este exemplo prático que acontece em todas as casas, que é aquele momento em que vão deitar os filhos. Deveria haver um momento em que vão deitar os filhos e depois um momento em que vão deitar o marido ou a mulher, que é dividir isto por camadas. É a camada dos filhos, a camada da atenção que é necessária para os filhos, depois a camada de atenção que é necessária para quem está connosco e depois a camada de tempo necessária para nós descomprimirmos disso tudo e focarmos em nós próprios. Mas esse foco que tu estás a falar também é importante se for um foco em nós próprios, porque nós também precisamos dele. Sim, mas nós temos de ver uma coisa, que é nós adultos passamos pelo menos 10 horas do dia fora de casa. E uma das coisas engraçadas, a Nicole Kidman, por exemplo, diz que não troca mensagens do WhatsApp de nenhum tipo com o marido, porque espera ao fim do dia. E nós passamos a vida a trocar mensagens uns para os outros. E eu, quando a mim falo, é normal, toda a gente fala mensagem. Mas às vezes ao fim do dia não há assim tanto assunto. Mas esses rituais, eu acredito profundamente nisso, que é, tu não tenhas dúvida que um dos motivos de muitos casais não comunicarem, nem terem tempo um para o outro, é porque assim, podes não ter tempo durante o jantar, mas depois de deitar os miúdos, quando a casa está quieta, ainda faltam 2 horas ou 1 hora para te ires deitar, há tempo. E há tempo para fazerem o que as pessoas querem, em conjunto, ou até se calhar no sofá, um a ler um livro, outro a ver televisão, ou o que for. Agora, o que tu estás a dizer é, e o tempo para mim? Ok, mas tens de o encontrar. O que eu acho é que não podes hipotecar o tempo a 2 em prol do tempo para ti, porque esse tempo para ti já o devias ter encontrado em 10 horas que passas fora de casa. Quando estás a viver com alguém. Mas nessas 10 horas, muito provavelmente, estás a ocupar o tempo com outros, que até são menos importantes, mas a agitação do dia-a-dia e esses outros ocupam-te o teu tempo, aquele tempo que tu depois acabas por não ter para ti. E a menos que tenhas que fazer uma viagem de regresso a casa ou que estejas no trânsito, mas esse não é um tempo saudável. O tempo que passas no regresso não é um tempo saudável, não é um tempo de introspeção. E eu vejo por mim, o meu tempo de introspeção é quando eu vou correr. E não é preciso mais do que isso, é preciso meia hora para ir correr. E é uma coisa perfeitamente normal, lá está. E quando eu digo, tu tens de encontrar um tempo para ti e um tempo para outra pessoa. E eu, por exemplo, no meu trabalho, numa rotina normal de trabalho que eu tinha normalmente 1 hora, por volta da hora do almoço, em que estava num espaço isolado do meu escritório, ou a ler, ou a descansar, ou a fazer exercício, porque o meu escritório tinha essa possibilidade. E isso era o meu tempo, porque eu já sei que depois de chegar a casa a minha rotina passa a ser diluída por uma rotina partilhada. E eu acho que outra coisa que também me choca um bocado, daquilo que eu vejo, ouço das pessoas com quem falo sobre isto, é que tu, dentro de casa, também abdicaste da rotina partilhada. Há muita gente que abdicou e que vive como roommate com o próprio marido ou mulher. Estás a perceber? Não tenho essa experiência, não sei. Esse é um tema que, aliás, esse tema e os dos filhos é um tema que eu não tenho experiência, nem tenho a vivência do dia-a-dia para poder falar para ver isso. E depois, há uma coisa que eu acho que faz muita diferença, é tu de facto teres uma rotina para te deitar com a pessoa ao mesmo tempo, sabes? Pode não ser todos os dias, porque as pessoas podem ter ritmos de sono diferentes, mas devias, porque esse tempo normalmente também é o tempo da intimidade. Então, se tu perdes esse tempo, tu a certa altura fazes contas à vida,
passou uma semana ou um mês, vocês não tiveram relações sexuais e tipo isso começa a ser um problema. E quando isso começa a ser um problema,